O Gilmar está sempre atento. Ana também. Bom, você já deve ter percebido que caiu foi a luz, né? Espero que. Meu Deus. Bom, vamos lá. Então, eu estava falando a importância do tema, né? Que é um tema que tem ocupado inúmeras pessoas ao redor do mundo, né? No mundo mesmo teve esse escritor que eu falei. Mas o tema eu acho melhor você dizer, começar dizendo, porque você não vai editar os outros dois vídeos que caíram. Assim, só É mostrar. melhor. Nós vamos tratar desse livro, né, que tem aí suas 54 páginas. Aí eu falo da importância do tema, né, que tem muita gente tratando desse assunto, às vezes a pessoa até está ignorando porque não está dentro, né, desse núcleo de pessoas que estão discutindo isso. E tem muita gente barra pesada mesmo, quer dizer, no sentido de gente também com qualificação. Tem também gente sem qualificação. Isso aí. Bom, no mundo eu estava falando sobre o escritor inglês Roald Bolton, 1816 a 1884, que ele não tinha tempo, não teve tempo de cumprir o legado dele, né, messiânico, que sua obra criaria, já que ele morreu assim 3 anos depois da publicação do seu livro, né? Bom, passando muita coisa, eu diria o seguinte: parte nessa nova onda terraplanista, porque teve uma época que ela paralisou, aí sem contar muita história. Então, parte dessa nova onda terraplanista passa pelo nome de um novo guru, chamado Eric Dubay. Ele é o fundador-presidente da Sociedade Internacional de Pesquisa sobre a Terra Plana e se define como um americano de pouco mais de 35 anos, que vive na Tailândia, onde ensina yoga, meio período, e divulga a nova ordem mundial em tempo integral. Entre textões conspiracionistas sobre maçonaria, os Illuminati, né? Esse Eric destaca-se pelo trabalho, que ele fez um trabalho hercúleo mesmo, de conseguir traduções em 18 idiomas, inclusive o árabe, lituano, letoniano, para uma obra seminal que intitulada assim 200 provas de que a Terra não é uma bola giratória, né? Transformar também num vídeo do YouTube de mais de 2 horas de duração. Bom, no Brasil, um dos terraplanistas mais proeminentes é J. Martins, dono do canal chamado Sem Hipocrisia. É um canal do YouTube dedicado ao terraplanismo, tá, e outras teorias conspiratórias. Mas tem muita coisa que ele escreve, tem 50 mil inscritos, 11 milhões de visualizações, não vem ao caso. Só a maior obra eu queria registrar aqui, que é chamado o livro O Universo que Não Te Apresentaram, expondo a maior mentira da humanidade. Então registra isso, tem um livro falando que a maior mentira da humanidade seria essa, que a Terra não é uma esfera, a Terra não é um globo, a Terra é plana, a Terra é um prato, né? Bom, passando várias folhas aqui, tem uma hora que se faz a seguinte pergunta, né? Para os terraplanistas, os enganados são os globalistas. Porque aqui tem uma série de, de conflito entre eles, né? Eu vou tirar um pouco assim para a gente tentar ir na parte essencial e não ficar o texto, um vídeo de muita duração. Então, para os terraplanistas, os enganados são os globalistas pelo sistema. Mas aí vem a pergunta: mas quem seria o sistema, né? Então, eles dizem o seguinte, que há famílias que detêm metade da riqueza do mundo. Como elas iriam controlar essas poucas famílias? 7 bilhões de pessoas. É preciso um aparato filosófico, científico, educacional para fazer isso. Então, como individualizar as pessoas? Então vem a ideia, falando que somos poeira cósmicas. Então, no momento que a gente se vê assim, como está num globo,
tem várias galáxias, tem não sei o quê, papapá. Cara, então isso é uma poeirinha cósmica, né? Então não somos nada, entendeu? Esse é o tipo de argumento que eles usam para se defender, para dizer que essas famílias que dominam o mundo é, querem que essas pessoas que estão aí estão incomodando, né? Porque por que eles incomodam? Muita gente, muita poluição, muita. Hoje não precisa nem, o pessoal já está com as inteligências artificiais, já estão com robôs, então para quê? Vai vender? Eu não preciso mais vender nada, eu já faço, as coisas são feitas, e não precisa de mão de obra, tem que botar gente desempregada mesmo. Para que esse desempregado aí vai querer daqui a pouco ter plano de saúde, plano não sei o quê? Ah, para com esse pessoal, vamos matar esse pessoal todo, entendeu como que é? Então, se a gente começar com uma filosofia, como eu falei aqui, né, um aparato filosófico, científico, né, educacional, educando as pessoas para isso, é só uma poeirinha, uma coisa insignificante. Esse é um argumento que eu estou usando. Eu não estou defendendo nada, não, só estou dizendo como é que são os argumentos utilizados. Né? Então, eles são o grande antagônico deles, para eles, toda hora. Tem uma vez que eu fiz um cálculo, o cara estava falando, citou a NASA bilhões de vezes. Então, a NASA, para eles, é o grande inimigo. A NASA, para eles, é assim, um agente, né, de efeitos especiais, não é nem do governo, eles pensam que é do governo, não é uma coisa assim. Ela é uma pequena fatia do todo. Se não existe satélite, espaço, alguém ficou com bilhões. Né? A motivação é sempre o dinheiro para eles. Né? Por outro lado, a teoria do globo exclui a ideia de Deus. Se é por aquele argumento ali, ela não exclui a ideia de Deus. Isso aí não, tem umas coisas que eu não consigo entender. Não é assim. E tem uma hora que tem uns caras, que dois caras estão falando aí, um dos que estão citou foi esse aí, né? Que é o Samuel Milton. Eles não revelam os seus sobrenomes, por dizerem que eles sofrem ameaças constantes. Não sei. Entendeu? Como é que está se envolvida essa questão da Terra plana com muita coisa. Você acredita ou não se acredita? Né? Vamos devagar, né? Segundo a Sociedade da Terra Plana, a explicação mais aceita pelos terraplanistas é de que as agências espaciais estão envolvidas em uma conspiração que faz o quê? Falsifica viagens, explorações espaciais. Isso provavelmente para eles começou durante a Guerra Fria, né? Entre a União Soviética, naquela ocasião, e os Estados Unidos. E um tinha as obsessões de derrotar o outro. Então, um falava que foi lá na Lua, outro falava que não foi aonde, não sei o quê. Então, teria que se acreditar o seguinte: nessa versão fica difícil para mim acreditar. Porque aí é simplesmente contação de lorota. Quem contar mal a lorota está ganhando. Pô, não pode ser isso, né? Aí alguns dos terraplanistas viram que esse negócio é mais ou menos assim, eles começaram a entrar numa outra seara. Que aí começaram a dizer que essas famílias, pequenas famílias que dominam o mundo, elas controlam esses dois países também. Então, por isso que não deixa um dizer que o outro mentiu. Ou no fundo. Gente, é muita. No fundo é isso que eu estou pensando, eu... que eu também penso. Quer dizer, é assim, é você ter o poder de manipular muitas pessoas. Isso é uma brincadeira, eu acho, né? Mas vamos devagar. No fundo, eles acham que é uma matriz. Não sei se vocês lembram como é que era a matriz, né? Eles xingam, eles acham que o Einstein, Copérnico, Newton, tudo isso é mentiroso, né? Porque eles acham que ninguém foi para a Lua, ninguém foi, a teoria estão tudo errado. É assim mesmo, cara. Eles ficam só negando as coisas o tempo todo, né? Tal. E eles falam com a matriz, que não sei se vocês lembram daquele chamado Mr. Smith. É um camarada que estava ali uma reunião, alguém falando qualquer coisa, ele entrava ali, se transformava num deles, não sei se você lembra, tinha sempre uns óculos assim, Matrix, né? Então, aí eles contam a história como se fosse assim, que você está conversando com alguém, aí você começa a atacar a Terra plana, aí que apareceria o Mr. Smith
né? Chama essa ideia, né? Muita neura, né? Bom, aí começa aquele negócio, muita gente acha que os terraplanistas são simplesmente criacionistas, negam a teoria da evolução proposta por Darwin, pá, né? A sociedade criacionista, por outro lado, brasileira, procurou a BBC Brasil, após a publicação desta reportagem, para se posicionar sobre o assunto, classificando a defesa de que a Terra seria plana com uma tese espúria. Quer dizer, não sei se está entendendo, quer dizer, eles se colocam numa posição que eles são criacionistas, tá? Não são evolucionistas. Aí a própria sociedade brasileira criacionista diz que essa tese de que a Terra é plana é espúria. Olha só a confusão. Bom, a descrição da Terra na Bíblia, eles falam assim, isso conduz com cosmologias egípcio, maia, grego, romano, inca, praticamente todas as civilizações extintas. É verdade. É verdade. Por muito tempo a Terra foi considerada plana. Mas isso não quer dizer que concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, no Egito, por exemplo, na Grécia, tinha lá Aristóteles, que dizia que não, que ele olhava, observava as estrelas, se movimentava, não era mais, o que está acontecendo aí? Quer dizer, a Terra está rodando. Né? Então, quer dizer, tem de tudo, entendeu? Tem de tudo. Mas vamos lá, passando algumas coisas aqui. Mas o que diz a ciência? Vamos para lá, para isso. A ideia do formato em globo veio bem antes da NASA. Só para... Porque eles ficam sempre dizendo que a NASA é isso, a NASA é aquilo. Né? Eles falam assim, a única comprovação que vocês dizem que tem é porque voou aquele foguete lá para cima e de lá de cima viu que a Terra era curva, que não sei o que e tal. Vocês não tem mais nada. Mas isso é mentira porque a NASA criou filminhos, coisas cinematográficas, não sei o quê, manipulações através de vídeos, de coisas. Então, tudo bem. Eles vão negar o tempo todo, né? Bom, séculos mais tarde, né? Teve a questão da circunnavegação, foi em 1519, né? Mais ou menos 1520, por aí, cerca disso. Circunnavegou o planeta Terra, através de português, Fernando Magalhães, todo mundo conhece isso, fez isso. Bom, se rodou, então, porque é esférica, né? Porque se fosse plano, o que aconteceu? Você saiu daqui, como é que você vai voltar? Né? Você saiu daqui, vai voltar como? Até você poderia dizer, mas aí você pode fazer a seguinte jogada. Porque você está andando no mar, né? Então, na circunnavegação, você está andando no mar. Então, se você acha que a Terra é plana, como é que você faz? Se você está no mar, como é que você vai fazer? Né? Você vai bater no... Eu não sei, eu saberia dizer para você, mas primeiro eu preciso botar o modelo dele, senão eu não consigo dizer. Bom, vamos continuar bastante, passando folhas e tal, mas o mais importante é o que ensina o Messias Mexicano a respeito, vou dizer. Ele fala assim, eu estou falando, aliás, convém deixar bem claro que eu não sou especialista num tema, e muito menos alguém interessado, também não sou interessado no tema. Olha só. Por isso vou iniciar dizendo como ocorreu a ideia de desenvolver esse trabalho. Como é que ocorreu para mim isso aí? Né? Cujo conteúdo, para mim, esse meu envolvimento, é porque envolve os 3 Fs contrários à sabedoria, amor e força. Como vou ver o contrário disso? Sabedoria, amor e força, para mim, é lá em cima. Mas o que foi o contrário? O contrário é o seguinte, é a ignorância. Mas ignorância em que sentido? A meu ver, nós vamos ter que trabalhar com a falseabilidade científica. Na questão da ira, que é o contrário do amor, né? Eu acho que é uma farsa moral. E na questão da insaciedade, né? O contrário da força e tal. É um faminto do feio oportunismo. É o oportunismo que está aí. Aí eu botei aqui o índice, isso foi só a introdução. Eu
Eu vou já começar falando, em vez de dizer o que consta cada coisa, tá? Origens desse trabalho. Vamos lá. Como é que foi a origem desse trabalho? Em 2018, eu estava assistindo no Netflix um documentário intitulado A Terra é Plana. Tem aí, de 1 hora e 35 minutos. Né? Eu não consegui continuar. Não conseguiu ver o filme Não. todo, o documentário. Porque eu estava assistindo uma teoria da conspiração. Pois é sempre a mesma coisa, né? Elas, aquela mesma estrutura, apresentam uma teoria alternativa sobre algum evento, né, o aspecto importante, e constrói uma explicação geralmente vaga do porquê alguém está ocultando a verdadeira versão dos eventos, e vai por aí afora. Né? Isso, para mim, é perda de tempo e chateação. Pois se o mundo está vivendo durante séculos uma farsa, é porque há alguém acobertando isso. Em outras palavras, há toda uma conspiração para fazê-lo acreditar que estamos em uma esfera. Olha só, é muita coisa, né? Eu não vou continuar isso aqui, porque eles falam que o Stanley Kubrick foi o cara que foi fazer esse estudo do cinema lá, essas coisas todas. Bom, querem mais historinha? Ou já está de bom tamanho, que lhes contei? Se não está, que tal prosseguir mais um pouco? Vamos prosseguir mais um pouquinho. Saibam que neste mesmo ano, isso aqui eu já não gostei, tá certo? Estava lá, desisti. Mas aí o que acontece? Nesse mesmo ano, 2018, no final do ano, eu recebi a visita do meu filho. E ao conversar com ele, né, final de 2018, hein, e eu notei que foi ele e o outro filho, eu notei os dois, né, e apontei que eles não eram teístas. Eles acreditavam no Criador, mas eram deístas, ou seja, criou o universo, mas Deus não tem nenhum plano para este universo. Não. Criou simplesmente. Falei, vocês são isso. Bom, assim você pensa, para mim, que foi em 2018 nesse sentido. Deísmo com teoria da conspiração. Isso, tá bom, estou costurando o saco da paciência. Porém, no ano seguinte, em 2019, eu vou falar assim, nesse sentido, os ventos sopraram a meu favor, porque o meu filho veio teísta. Veio com a feliz surpresa dele ter passado a acreditar no plano divino por ter se convertido ao desigrejismo. Se não me engano, eu acho que vai ser o nosso próximo encontro. Eu escrevi sobre o messiânico no desigrejismo. Mas ele veio com essa ideia do desigrejismo. A tendência atual de muitos crentes, né, acharem que pode ter um cristianismo sem igreja. E por isso abandonam a igreja e tentam viver a fé cristã sozinho, segundo o que consta na Bíblia. Né? Mas dá uma caída aqui, eu não sei se vocês estão com algum problema. Se não tiver, eu vou continuar falando aqui. Bom, segundo consta na Bíblia, guardadas assim, as devidas proporções, né? É que também eu compartilho com isso. Hein? Só que eu não falo com a Bíblia deles, com a Bíblia de Jesus Cristo, até do Antigo Testamento. Eu falo com a Bíblia do século XXI, do Messias Meixo Sama. Mas tudo bem. Pelo menos existe um plano. Só que é uma diferença brutal. Para eles, o tempo é uma questão de 6.000 anos, é o que existe, a criação do universo. Olha só. Para Meixo Sama, esse negócio é infinito. Quer dizer, é muito diferente as coisas, entendeu? Mas tudo bem, vamos dar o devido desconto e tal, né? Inclusive, eu fiquei alegre, contente, que ele pelo menos se tornou. Deus tem um plano lá da Bíblia dele, mas tudo bem. Bom, vi também que foi uma beleza, no sentido que eu vi uma identificação que eles chamam de geocêntrico, e Meixo Sama também é geocêntrico, não é o heliocêntrico, não é o Sol no centro, é a Terra. Então, eles são isso e nós também somos isso. Né? Tudo bem, achei ótimo isso aí. Eu estou dando aqui, eu estou passando, mas eu estou dando vários. Como é que Meixo Sama fala? Né?
Vamos falar assim, ó, o globo terrestre, onde vivemos, é o centro do universo, o fator principal. O Sol, a luz, outros planetas, estrelas, existem para o benefício da Terra. A Terra existe porque ele existe. Mas por aí fora, isso é mesmo falando. Mas eu estou aqui correndo no mar, porque esse troço está uma porcaria daqui, já está pouco nem sei se... A internet da hoje voltou. Voltou? Mas eu não posso agora desligar Não sei. isso. Não, se desligar isso vai cair esse negócio. Bom, então, a surpresa me aumentou muito. Foi bom quando ele falou que era ateísta, eu vi que tinha diferenças, né, como eu estou citando aí, mas aumentou muito a diferença quando ele disse que era terraplanista. Foi aí, a partir daí, que... E agora, cara? O que me veio na cabeça foram três coisas. A primeira é aquela de cara, né? De me irritar novamente, ou seja, de me deparar novamente com a teoria da conspiração. Isso é grande, eu vou passar adiante disso, porque eu até detesto isso, mas eu escrevi tudo aqui, tá aí. A segunda é de não me causar apenas indisposição, mas também é de me trazer a certeza quando eu recordo que o Meixo Sama falou no seu ensinamento intitulado A Cultura de Sul, em 10 de setembro de 1952. O que ele falou? A circunferência, a esfera, expressa a forma de todas as coisas no universo. Todas. A Terra, a Lua, o Sol e até mesmo os espíritos encarnados e as divindades tomam esse formato para se moverem de um lugar para outro. Quando ele falou isso, eu não estou falando do ponto de vista científico, estou falando o seguinte, estou naquela da Bíblia. Porque também eles ficam em cima da Bíblia deles. Esse que é o problema, tá? Porque assim, aí a questão, para mim, já não é mais científica, porque eu tomo o Meixo Sama como Messias. Messias que eu estou falando é aquele sujeito que está em estado de união com Deus. Quer dizer, como não tem outro do nível dele, então eu não quero nem saber se o cara é cientista, se é vigarista, se é o que ele for. Para mim, o que o Meixo Sama falar é que é verdade. Porque senão, se eu ficar colocando em dúvida isso, ele passa a não ser o Messias. Então eu vou começar a ter problema, vou procurar outra coisa, quer dizer, eu não quero nada disso, porque eu tenho por afinidade, eu acho que eu estou no caminho certo, pronto, acabou, entendeu? Então, para mim, o problema já tinha acabado, né? Então, a terceira coisa que veio na cabeça naquela ocasião é a circunstância de se poder pôr em dúvida os desigregistas terraplanistas, que está juntando as duas coisas, com esse modelo formado da Terra, pudesse pensar que estão defendendo a Bíblia. Esses caras estão pensando que estão defendendo a Bíblia, eles estão pensando, né? Embora é exatamente o oposto, quer dizer, lembrar que o mito da Terra plana é uma ideia antiga utilizada justamente para desacreditar o cristianismo, é outra coisa. Mas uma semelhança igual do mito do embate de Galileu com a religião, o mito terraplanista deriva de uma má compreensão da Bíblia. E aí eu mostro. Como assim? O que diz a Bíblia sobre a Terra ser plana? Aí eu pego Isaías, e vou por aí afora, os provérbios, entendeu? E vou mostrando que não tem nada disso, né? Mas tem que ir redonda? Ah, se tem que ir redonda? Não, nessa altura não. Eles usam os textos da Bíblia para dizer que ela é plana. Tá, mas você pegou esses textos da Bíblia para mostrar que não é. Mas eu não preciso pegar os textos da Bíblia sagrada do cristão, porque a missão, para mim, já colocou a questão. Não, tudo bem, só queria sim. Citar, que você citasse um texto um trecho que você pegou para... Para contradizer eles. Para a gente ter, assim, um exemplo. Não peguei. Não? Não sei nem se tem. Eu não peguei. Porque o troço é tão amplo. Mas tem garantido que é plano? Assim como... Assim, vê se... Eu estou te interrompendo, mas... Não, tudo bem. Sim, tá. Vê se você entende. Você citou um ensinamento de Meixo Sama em que ele diz que todas as coisas do universo têm a forma esférica. Inclusive, sim. Né? Até os espíritos encarnados e tal. Então, os terraplanistas, quando eles pegam a Bíblia, eles citam Isaías, citam outras coisas, no sentido de defender a ideia deles. Você citou um desses... Eu estava entendendo isso de maneira diferente. Agora que você está falando de outra forma.
Essa outra forma é o seguinte, nessas citações, é para mostrar que na Bíblia deles, o que eles citam e tal, não é afirmativo de que a Terra é plana. Não é afirmativo de que a Terra é plana. Mas é afirmativo de que a Terra é esférica? Não, isso eu já falei que não. Tá, então lê um texto, eu queria um exemplo. Tá, um exemplo só da Terra plana. É um exemplo qualquer da Bíblia mas assim, que ele fala. Tem tantos exemplos aqui, deixa eu ver o que seria o melhor aqui para... Tem várias coisas, deixa eu ver uma passagem que fosse mais... Por exemplo, não, tem muita coisa. Vou começar a falar o que tem aqui de... Não, mas assim, só eu ia procurar só um mais forte, né? Mas é assim, tem um trecho que diz assim, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto, ele Deus, né? É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías 40, 22. Aí eu falo aqui, a palavra círculo no original é shuk, e significa somente abóbada dos céus. Abóbada é redonda. É esférica. Ela se repete em citações como Jó 22:14 e Provérbios 8:27. Porém, o que está sendo dito simplesmente em Isaías é de um Deus atento ao que ocorre no mundo. Seria como se fosse uma visão da Terra a partir do espaço. O profeta não queria dar aula de astronomia, mas nem por isso ele disse uma inverdade científica. Trata-se de uma linguagem claramente figurativa em que Deus está assentado sobre o círculo da Terra, vista do espaço, uma esfera. Entendeu? Aí tem mais aqui, tem um monte, né? Tem coisas assim, Mateus tem um negócio do diabo levando um monte, mostrou no momento e tal. É muita coisa, entendeu? Não sei se vale a pena, depois o Rodrigo Maia colocou coisas aqui. Não sei se vale a pena parar e ler ou você lê no final. Entendeu? Estou vendo aqui. Não, mas eu não você vai ter que sei, descer. porque o que ele está falando é aquele cara que eu citei. Segundo circula na internet, o J. Martins era motorista de ônibus e foi aposentado por insanidade mental. Foi ele quem organizou a Flacton em São Paulo no fim do ano passado, realizada num teatro maçônico, e teria vendido a marca Flacton para a maçonaria. Depois desse evento, ele desapareceu do canal do YouTube. Tem um outro youtuber muito influente, o professor Afonso, que era da USP e foi recentemente condenado pela Justiça Brasileira por não prestar contas de uma verba para pesquisa. Ele foi condenado a devolver ao erário R$60 mil. Esse mesmo professor Afonso, segundo afirmam, tem uma receita mensal em torno de 25 mil por mês num canal pago chamado Patreon. Ele é do tipo evangélico, judaizante, vive falando em Deus, mas na prática busca apenas o dinheiro. Se for tentar responder assim, são duas coisas, né? O J. Martins, que eu já falei, já citei ele aqui, e tem o Afonso, chama-se Afonso Vasconcelos. Ele realmente, entre todos os terraplanistas, todos, ele é o mais capaz. Ele foi um cara que fez doutorado e tal, é um cara preparado, ele usa muitos argumentos. Agora, eu vi um camarada, ficou por conta com ele, é só você ver, é pena que eu estou cheio já vi tantos, eu não fiquei marcando isso tudo, porque eu já detesto isso, ainda tenho que me meter nisso, mas tudo bem, mas tem um sujeito que é adventista, eu acho, não é adventista, é uma outra coisa. E ele tem um canal que ele defende que a Terra é esférica. E o Afonso atacou ele de uma forma, ele foi se defendendo assim, o Afonso gastou com ele, foi 31 minutos. E ele ficou falando assim, 1 minuto e 15 segundos, ele falou isso é assim, assim, assado.
Por exemplo, uma das coisas que o Afonso, ele se diz assim, que é um camarada que segue a Torá, entendeu? Aí ele falou, você segue a Torá também? Então, nunca vi você respeitar o sábado, nem não sei o quê, entendeu? Começou a jogar para cima dele e começou a falar coisas do tipo assim, que o Afonso estava usando, aqueles termos em latim, mas no fundo vou traduzir logo que é melhor. Você, às vezes, quer atacar, você não vai em cima de uma ideia, você vai em cima da pessoa para invalidar ela, entendeu? Porque outra coisa é você arrumar uma coisa que aconteceu com a pessoa para você dizer, denegrir a imagem dele. Ele diz assim, o Afonso usou essas coisas todas. Mas o que eu vejo, foi uma das melhores discussões que eu vi. O camarada, que não foi esse não, um outro sujeito, agora para me lembrar o nome, acho que não sei nem porque eu boto às vezes umas coisas escritas aqui, está aqui. Aviões e música da Terra plana. Aviões e música da Terra plana, nossa, é muito bom. O que acontece? O cara pegou, olha, vocês estão falando que a Terra é plana? Tudo bem, aí começou a fazer medidas, sei lá, de Los Angeles até Santiago, coisas desse tipo, eu não me lembro bem como é que é. Aí o cara medindo, bota o globo esférico, faz a medida. E depois faz a medida com a Terra plana, entendeu como é que é? Aí começa a mostrar, pô. Ele, às vezes, pegava até um barbante, não era barbante, era um fio, assim. Aí media ali aquele negócio, depois botava na Terra plana. O cara me fez isso, eu digo, caramba, esse cara, com os argumentos mesmo, acabou com o terraplanista. Aí veio o Afonso e começou a argumentar. Ele estava usando são os mesmos aviões, que a questão da velocidade, se você anda no mar, a velocidade é maior, que não sei o quê. Ele começou a usar uma opção de argumentos, entendeu? E o problema é que ele é como é que chama isso? É um astrofísico, acho que é a palavra, não é astrofísico, acho. Geofísico. Não, ele tem alguma relação. Bom, ele é um sujeito que teve seus doutorados, foi um cara considerado, e de repente ele largou isso. Eu conheço muita gente que acaba largando a pesquisa, até o Bertrand Russell. O Bertrand Russell é um cara, um grande matemático, lógico. Ele largou tudo e acabou, e como ateísta, ele acabou defendendo a não existência de Deus, quer dizer, se envolveu pela filosofia. E tem muita gente que diz assim, você começa na tua vida cientista, depois você acaba filósofo, quer dizer, porque são as grandes questões, tal, você não quer ficar... Eu mesmo também larguei esse troço, porque eu não queria ficar no miúdo, né, falando uma linguagem, quando eu for falar que eu não sei quando vai ser, isso é um pouco básico de literatura, se amanhã é quinta, né? Na sexta-feira eu vou falar sobre isso. Vou mostrar como é que a linguagem matemática científica é muito limitada. Mas eu estou falando outra coisa. Peraí, vamos devagar. Então, não sei eu. Realmente, mas tem um cara pior do que esse Rodrigo Maia, que eu vou mostrar, porque, de repente, esse terraplanista é argumento que tem um sujeito, acho que é na NASA, que veio dizendo, no fundo, dizendo que o pessoal estava pagando ele para fazer determinadas coisas, como se fosse assim, mostrar a tese deles que as pessoas manipulam as coisas. Da mesma coisa que aconteceu com esse J. Martins, né, o pessoal começou a acusar ele, que também era meio maluco. Então, olha, é uma guerra desgraçada isso, entendeu? Assim, eu estou tentando vou tentar ser o mais objetivo possível, tirar um pouco a subjetividade. Mas o que eu noto é que, tirando o Afonso, esse Afonso Vasconcelos, tirando ele, tem uns caras assim, meio fanáticos mesmo, mas assim que não tem credencial nenhuma, entendeu? Usa alguns argumentos. Eu até vou pegar uns argumentos que o pessoal usou aqui, você vai ver, pô, caramba. Mas na hora que você for... Não sei se lembra daquele argumento que a gente ficou discutindo. Quando eu fui estudar o assunto, eu vi que era falso. Mas eles usam coisas que... Eu vou botar uns aqui. Bom, não sei se deu uma geral aí, né? É claro que é bom, você acaba aprendendo coisas com as pessoas e tal. Bom, de antemão, é bom você não usar a palavra que a Terra
é redonda contra a Terra plana. Isso não é verdade, porque para eles é um prato, então a coisa é redonda. Você tem que falar que é esférica, ou globo, logo que seja, tá bom. A problemática para mim foi o seguinte, qual é? Eu comecei a ver que, tipo do meu filho, na minha visão, eu achava que eles não só destoavam da minha crença, tudo bem, mas que eu acho, ainda acho, assim, que eles entram em contradição com a própria deles. Entendeu? Agora, em que sentido é isso? Vou tirar um pouco assim a ciência e eu vou enfocar uma coisa. Depois eu volto para a ciência. Olha só. Eles acham que estão defendendo a Bíblia. Então o negócio vai ficando feio, porque eles partem dentro de uma crença no Apocalipse de São João. Entendeu? Então todo mundo já sabe, a palavra Apocalipse já está vendo o que é a ideia, né? Tanto é quando ele veio aqui em casa, ele falou que nós estamos bem, porque aqui tem tantos metros de altura, quase 1 quilômetro, né? E é aquelas coisas que vão acontecer do Apocalipse. no Apocalipse, aquelas coisas todas tal. Então, eu já conheço essa conversa, né? E tem várias coisas aqui. Eu não vou falar sobre isso aqui, assim, mas estou dizendo, o Apocalipse de São João é revelado várias coisas escatológicas, cartas às igrejas, princípio das dores, que são as pequenas catástrofes, abertura dos selos, são os cavaleiros do Apocalipse, clamor dos mares, vai por aí fora, muita coisa que eu não vou entrar nesse detalhe. Bom, registrada essa situação, a fim de auxiliar, lembrei-me, né, do que o Mestre Sama fala. O que ele fala sobre isso? Olha só, o que eu posso fazer? Eu sou seguidor do Messias. Olha o que ele fala. Guarda isso. A Bíblia também é incompreensível e talvez isso se deva à tradução feita ao pé da letra da língua estrangeira. E agora vem o pior. O livro do Apocalipse São João equivale a contos de fada. Eu não posso nem falar isso com meu filho, coitado. Ele está acreditando no Apocalipse São João, entendeu? Inclusive, para quem estuda a Bíblia, como eu fiz um pouquinho de estudo, eu vi o seguinte, não só existiu o Apocalipse São João, existiram outros. Essas reuniões que eles fizeram dessa Bíblia foi um monte de coisa. Por exemplo, esse do São Mateus, foi difícil acreditar nele, cara. Ele foi um dos últimos a ser credenciado. Eles usam outra palavra que eu me esqueci aqui. Bom, e mesma coisa, ele fala aqui, quer ver? A profecia de Jesus Cristo de Nazaré chegará ao fim do mundo. Parece um tanto temível, mas se pensarmos bem, não é nada demais. Será o fim do mundo que existia até agora, e não significa a extinção de tudo que existe na Terra. A profecia de Cristo sobre o fim do mundo refere-se ao fim do mundo da noite. Fim do mundo do mal. Então, ficou claro para você? Quer dizer, claro assim no sentido, como eu sou um seguidor de missão, para mim fica claro, né? Por mim, portanto, para mim essa questão já está resolvida, né? Mas o problema é que eu sou aquele famoso bodhisattva, quer dizer, eu não quero ficar pulando as coisas, eu quero ajudar as pessoas. Para contragosto, porque eu não gosto do termo, não gosto desse negócio, porque eu acho meio conto de fadas mesmo, tá certo? Mas eu vou tentando conversar com eles para ver se eu consigo trazer algumas reflexões. Essa é a minha posição, né? Mas, infelizmente, eu sei que não vale a pena, hein? Eu vou te dizer assim, eu faço um pouco só, mas depois eu rapo fora, né? Porque não dá. Os caras eles são muito fanáticos, quer dizer, não dá. É um fanatismo. Porque, assim, quer ver uma coisa? Vou fazer uma comparação comigo. O cara pode dizer assim, mas você é fanático porque segue. Peraí. Isso é uma fala que não tem ET. Se algum dia aparecer um ET, ele disse que não, eu não vou ficar negando a existência do ET. Eu vou ver a complicação dele. Entendeu como é que é? Mas esses caras não, eles partem do seguinte, se na Bíblia está dito isso, né, então eu vou ficar deturpando as coisas.
vou chamar o cara que é conspiracionista, vou falar. Sempre vai ser assim, vai ser xingando, vai ser negando, entendeu como é que é? Ou seja, virou petismo, pô, virou PT. Tá certo? Então não dá para fazer isso. Sobre a segunda questão, se é trapo ou Globo, né? Eu falei ali atrás como é que aquele negócio de sabedoria, amor e força, seria o ignorante, o farsante, né? E os aproveitadores, foi isso que eu falei. Os ignorantes, né? É mais ou menos igual ao seguinte. Vocês lembram como é que era Aristóteles? Ele falava o seguinte: você botou duas coisas, um muito mais pesado que o outro, o que é que vai acontecer? O mais pesado vai cair primeiro, tá certo? Aí, de repente, o que aconteceu? Foram lá para a Torre de Pisa, jogaram os dois e viram que caía igual. Então, é mais ou menos isso, quer dizer, se os dois ficam falando, assim, um acusando o outro, sei o quê, então vamos provar que um é ignorante e acaba com essa questão. Se o cara está dizendo mais ou menos que o outro está funcionando que nem aquela teoria aristotélica, o outro é o mais inovador, mas... Então vamos provar isso, né? Por exemplo, uma coisa que eles ficam querendo provar. Se você olhar no horizonte, você bota uma régua assim, horizontal, então você vê naquele horizonte, você vê que você não vê que a Terra é esférica. Né? Isso é um dos argumentos que eles usam. Né? Como se fosse assim, o cotidiano te mostra que não é. Mas, pô, todo mundo sabe que para alcançar a curvatura, você não pode estar aqui com o teu metro e pouco olhando para o horizonte. Você tem que estar a 18 quilômetros de altura para você ver isso, entendeu? Como é que é? Aí fica essas histórias, aí eles vão, levantam a questão, não, já mandamos um balão atmosférico lá para cima e vimos que a Terra era completamente plana, que não é esférica. Aí vai o Concorde para lá ver, não, era plana mesmo. Pô, e aí? Era plana, não era esférica, né? Bom, o problema é que os farsantes, eles passam, porque querem começar a levantar teorias conspiracionistas que defendem que o materialismo ateísta, o poder sobre os países em termos de águas, alimentos, não sei o quê, ou até de simular estratégias militares, que lá de cima pode se atacar melhor, não sei o quê. Então, eles acham que o motivo pelo qual o governo esconderia a verdade sobre a forma da Terra não está bem claro, mas eles acreditam que provavelmente é alguma coisa financeira. Tudo bem, é crença. Os aproveitadores que têm tanta consciência do que fazem, longe da verdade, para ganhar alguma coisa, quanto aos que inconscientemente vivem sendo veracidade apenas. Esse é que é o grande perigo. Que tem os conscientes e tem os inconscientes. Que eles acabam vivendo que a veracidade da coisa, ela não está na realidade, está apenas na sua mente. Aí é um problema. Quando você abre esse abismo entre Da mente e realidade. Da mente e a realidade, aí complicou a história. Porque você pode ter toda a lógica, tudo certo, tudo, os pensamentos, não é real. tudo, mas não é real, cara. Entendeu? Essa é uma dificuldade. Você né? cria um modelo, um modelo que está perfeito. Perfeito. Só que aquilo não existe na realidade. Não. Foi como eu fiz a minha tese, uma das teses que eu fiz, que foi espetacular. Fui desenvolvendo, fez uma coisa, e parti de uma coisa real, mas o que eu fiz tudo certinho, outros espaços, outras coisas e tal. Quando eu voltei para tentar encontrar alguma coisa fora daquela, não tinha, só tinha aquilo. Então, para que eu fiz aquele trabalho todo? Entendeu? Bom, antes de debruçar sobre aquelas incertezas realmente, né? Que um teria que mostrar que um é falso. Você está falando isso aqui é falso, então o outro mostra que o outro é falso. Tem que mostrar que um é aproveitador, outro não é farsante, não farsante. Tem que provar, os dois têm que provar. Né? Por exemplo, nessa questão do balão atmosférico, ou da NASA, que não gosta e tal, tem que provar. Pô. Como é que é? Se lá de cima você está vendo plano ou você está vendo esférica? Pô, não pode ter duas coisas. Tá certo? Todo mundo sabe, quer dizer, eu não sei se os terraplanistas saberiam, mas é assim, se você subir num avião, o que te impede de ver é porque naquela porcaria daquela janelinha, você não tem um grau amplo. Acho que, se não me engano, tem que ter uns 60 graus, pelo menos.
Então você não tem isso, então você não consegue ver nada, você está vendo só um pedacinho. É um problema limitado seu. Né? Bom, antes de debruçar sobre essas coisas, eu ia falar sobre os limites do meu envolvimento das ideias sem realidade, esse é um problema. Um pouco de história sobre este assunto da Terra ser plana ou esférica e modelos de formato da Terra. Eu acho que fica difícil querer falar sobre os três, né? Porque é muita coisa. Eu acho que o mais importante disso aqui é o modelo de formato da Terra. Uhum. Porque o modelo da esférica todo mundo conhece. O Terra plana é que é mais complicado. Sobre o meu limite no envolvimento da ideia sem realidade, que é um grande problema, um pouco de história sobre este assunto. Eu botei bastante história aqui, ser plano ou esférico. Mas essas coisas acho que não vale a pena tocar, né? Eu até tive vontade, lá no início, quando meu filho começou a conversar, eu disse, olha, eu escrevi assim, vou até ler para vocês, assim, ó, na minha profunda miséria intelectual, para eu saltar desses experimentos para a teoria geral da Terra plana, eu precisaria de muitos meses de observações e comparações, né? E meu nível espiritual e a minha idade avançada, 75 anos, não me permite querer comprovar tudo na vida. Eu tenho que ter a humildade em seguir um espírito de alto nível, né? E eu cheguei a citar essa questão para ele, sabe? O Messias, em 1931, falou assim, algo misterioso ocorreu no maravilhoso dia 15 de junho de 1931. Abriram-se as portas do céu. Lá tinha 30 acompanhantes. Ninguém entendeu nada. O cara falou assim, nós não tínhamos condições de penetrar na parte mais profunda daquele acontecimento. É verdade mesmo. Entendeu? Então você já viu. Bom, tem uma coisa para me provar o que o Meixo tinha dito aqui, ó, que ele fala isso. Ó. Os acadêmicos hoje pregam a tese de que a Terra se move. Meixo falando. Mas isso é mentira. A tese verdadeira é que a Terra não se move. Aí tem um cara até que pergunta, tem muita coisa que ele foi falando, não vou nem... Aí a pergunta que fizeram, essa tese de que a Terra está parada é algo que apenas o grão-mestre, que é o Meixo, tem conhecimento, Meixo? Sim, provavelmente sou o único. Pô, eu disse assim, mano, que porcaria é essa? Como é que eu vou, para mim, dar conta disso, cara? Consegui dar conta. Está escrito no Estações do Ano. Foi um livrinho que eu fiz. Está lá escrito, tá certo? Aí vem um negócio, não, mas ela se move. Até meu genro falou. Pega o pêndulo de Foucault, né? Ele fica se mexendo, fica registrando lá. Aí eu peguei e fui estudar o assunto e tal. Eu argumentei, não, o pêndulo de Foucault não diz nada disso, né? Para fazer o pêndulo de Foucault funcionar, não podia ser na França, tinha que ser lá no Polo Norte, Polo Sul. Porque ali só vai registrar esse pedacinho. Lá pode dar uma volta maior, pô, entendeu? Bom, eu vou passar então várias coisas aqui. Eu vou deixar esse livro lá. Eu sempre deixo lá no meu arquivo, né, no site biblioteca, www.centroculturalparadisíaco.com.br, tudo sem acento e tal, né? Sobre a história eu vou passar. Isso aqui é muita coisa, não dá. Vamos por terceiro modelo, né? Que é a questão do modelo de formato da Terra, né? Eu botei na internet, botei isso lá, esse modelo. Está lá aqui. Botei aonde mesmo? Foi na internet, né? Não, no Facebook, né? Botei lá, para anunciar eu botei esse modelo. Bom, o cara vai começar a dificuldade, mas vou tentar. Primeira coisa que se verifica, vocês podem fazer perguntas se vocês quiserem também, porque aqui eu varri assim, ó, quantas coisas que eu varri? Eu varri a questão da Antártida, eu varri a questão do horizonte, da gravidade, olha só quanta coisa que fui varrendo. A questão da Lua, dos eclipses lunares, do Sol, das estações do ano, do magnetismo, da atmosfera, das montanhas e vulcões, da atividade tectônica, o Atlas, as estrelas, o Equador, o centro da Terra. E depois que eu varri isso tudo, essa questão do modelo, aí que eu entro naqueles três
nos 3 F, dentro da falsabilidade, né, da farsa e da questão dos aproveitadores. Esse é que é o esquemão. Agora, se for falar algumas coisas, vocês querendo perguntar, vocês vão perguntando. Fica difícil para mim mostrar ao mesmo tempo que essa gravura ainda é pequenininha, né? Mas repara só, você está vendo essa coisa aqui de... Agora é complicado. Está vendo esse branquinho aqui em volta? E está vendo que isso aqui é um prato, lá tem um fundinho, lá. Agora como é que eu catuco isso aqui? A Hermínia está dizendo que lá parou. Parou? Mas não... Tem lá o fundinho lá do prato, tá vendo? Tem um abalado lá. Lá, para eles, é o inferno, sabia? Lá é o inferno. Então, esse branquinho que tem lá circulando o globo todo, né? É tudo de gelo. São 45 metros de gelo. Sabe por quê? Por isso que a água não transborda. O oceano, as coisas todas, não transborda para lá. Né? O branquinho é o gelo. É o gelo. E como é que eles tomam a medida? Todo mundo sabe que essa medida é a mesma feita para a ONU. Se você vê o sino da ONU, é a mesma coisa. Existem projeções, quem estuda um pouco, eu fui obrigado a estudar essas coisas, né? Existe a projeção cilíndrica, existe a projeção cônica e existe a projeção azimutal. Tá? Bom, essas assim são fáceis, né? Você vê, se você começa a enrolar, quando você desenrola, você torna plano, mas é uma questão cilíndrica, não estou fazendo assim. Se for um cone, você desenrola... O cone vai ficar assim, né? Isso. Aí você começa a ter, sempre você vai ter as distorções, tá? Azimutal? O azimutal, o que é? Você pega um ponto como centro. E eles pegaram o quê? O Polo Norte. Pegaram o Ártico como centro. Entendeu? Eles fazem assim, é como se desse achatada. Aquele ponto é o centro, é como se eles tivessem dado um tapão assim e o negócio espalha. É como se a gente no globo. É como se a gente no globo, que esse globo é muito grande. É como se a gente no globo. Peraí, deixa eu pegar o globo menor. Peraí. Ele fica me sacaneando. Pegar o globinho menor. Pronto, quer dizer, é como se no globo está o Polo Norte aqui, não é isso? A gente fizesse assim, ó, e o negócio espalhasse. Isso. Obrigado. De nada. Sempre, como é que é o nome daquele? Tentativa. Pelo menos é uma tentativa para as pessoas entenderem. Bom, aí o que acontece? Eu sou professora. Aí você vai ficar pensando assim, mas cadê o Polo Sul? O Polo Sul é tudo. É todo aquele... Qualquer lugar você vai para o Polo Sul. Entendeu como é que é? Não, o círculo. Tem um raio. Qualquer raio que atinge lá, está atingindo o que? Aonde? A Antártida. Então, aquela muralha toda de gelo, tudo aquilo é Antártida. Entendeu? Para eles, tem um domo. O domo é aquele negócio que faz assim, tá certo? O firmamento para eles é isso. Aqui está o disco, né? E aqui está o domo. Então, o Sol, as estrelas, está tudo preso aqui nesse firmamento, que eles chamam até de firmamento por causa da Bíblia, né? É o firmamento. Então, agora, coisas que vocês têm que aprender, quer ver? Para eles. O Sol e a Lua têm o mesmo tamanho, mesma distância. Entendeu? O Sol, para eles, é coisa pequenininha. Tanto é que eles usam o argumento que Aristóteles usou para provar no tempo, lá no tempo da Grécia, né? Usou a sombra, que ele sabia que um local, naquele tempo, naquele horário, não dava sombra. Quer dizer, o sol. E no outro lado dava uma sombra. Então, quer dizer que aí é jogo só de geometria. Quer dizer, é pena que eu não posso até mostrar aqui, mais ou menos. É jogo de geometria, não tem segredo nenhum, quer dizer, está aqui. Ó. Jogo de geometria. Tá lá. Tem que parar. Ó, tá vendo? Tá lá o Sol mandando seus raios, tá vendo? Aqui. É isso. Tá lá. Tá mandando, essa é a questão de geometria. Se a geometria está lá, até as formas eu botei do lado da geometria. Né? Agora, repara o seguinte, aí o cara vem
Olha essa figura que eu botei do lado do... Eu já não sei tão longe que vocês estão. Esse aqui? Não da nuvem, da nuvem. Você vê que os raios, o que acontece? Ele está mostrando que não é paralelo. Não. Não é paralelo. Eu... E para provar aquilo lá do Aristóteles é paralelo. Aí por que a questão do raio dele não é paralelo? Porque ele acha que o Sol é pertinho da Terra. Ah, tá. Entendeu como é que é? E por que o Sol não... Então aí a gente mostra depois, eu mostrei lá. É isso. Você é tão pertinho. Você que ele é pequeno. Ah, tá. Né? Então, assim, aí eu mostro que isso aí está errado e tal. Eu fiz um... Mas deixa eu dizer o que eu posso dizer, assim, mais sobre a questão da gravidade. Nossa Senhora, né? A gravidade é um problema sério. Porque para eles, como não tem gravidade, olha só. Agora, eles acham que esse conceito não diz nada e tal. E eles têm mais ideias assim. Por que as coisas, então, ficam diferenciadas uma da outra de altura, de coisas assim? Sabe o que é? Pela densidade. Eles acham assim, que ele faz aquela experiência do ouro com o chumbo. O ouro é muito mais pesado que o chumbo. Né? Então, eles fazem de acordo com o meio que você usar. O meio pode ser com água, pode ser atmosférico, pode ser com qualquer líquido, tá certo? Então, temos líquido realmente que acontece o seguinte, o ouro vai descendo, descendo, e o chumbo fica parado, dependendo do líquido. Então, por isso que a pessoa vai dizer, e aí, gravidade? Depende. Aí, se você botar o vácuo, não, o vácuo, os dois caem no mesmo tempo, né? Mas aqui, o problema com a gravidade, eu mostro até aqui, que se a Terra fosse plana, aqui, tá vendo? Tá vendo o edifício, como é que teria que fazer? Como fica tudo preso lá no Polo Norte, a gravidade está para lá, então todas as coisas começariam a cair para aquele lugar. Quando é redonda, não, porque redonda cai para o centro da Terra, fica tudo igualzinho, mas quando é plana, não, tudo se inclinaria. Se você andasse nas bordas, então, nossa senhora. Mas aí vem umas questões, aí o cara, o que eu falo? Pô, então quer provar? Olha só, como é que é? Isso é um problema sério dele. Quer provar que realmente a Antártida é essa muralha de gelo, você vai bater no domo e você não... Tudo bem. Aí você diz, então pega lá, vai na Antártida e vence a questão. Sabe o que eles falam? Não, isso aí, as Forças Armadas não deixam você chegar lá. Pô, eu não quero ficar assim, entendeu? Dá vontade de zombar, mas é assim, pô, toda hora vocês vão fazer isso, entendeu como é que é? Mas é assim, quando eu estou falando isso, se você pegar o Afonso Vasconcelos, os outros não, os outros são muito fanáticos, ficam presos na Bíblia e tal, mas o Afonso, como ele é cientista, né, parece, como ele falou aí, que eu não sabia desse dado, que ele ganha 20 e poucos mil, né, com certeza ele está vivendo disso aí, quer dizer, ele achou um filão e está ganhando dinheiro com isso, parece ser isso, né? Eu também não sei como é que esses caras ganham dinheiro fazendo isso. Aquele outro que eu citei ainda há pouco, né? Está lá na Tailândia, ele fica com a ioga lá dele, daqui a pouco ele vai e se dedica a isso no outro tempo. Mas você vê que o cara não tem qualificação. Tem muita gente aí que não tem qualificação, mas também não quer dizer muito. O Olavo de Carvalho não fez assim uma universidade, coisa, mas leu pra cacete, então é muito enrolado essa coisa, né? Mas eu já não sei mais o que é o magnetismo. Nossa Senhora, o magnetismo é outro problema. O magnetismo é um problema. Porque aí você precisa conhecer um pouco a teoria do magnetismo. Né? Tem aquela experiência boba, lembra, de que você tem sempre polo norte, polo sul, de qualquer material, né? Qualquer não, mas alguns materiais tipo ferro e tal. Então você bota umas limalhazinhas de ferro. Você lembra que faz aquele contorno, sempre caminho de um lado para o outro? Não sei se você lembra, quando está mais no centro, ele fica fazendo um pouquinho, mas está lá no polo norte, polo sul, sempre numa mesma direção.
Então, tem esse estudo todo, porque aí forma um campo. Esse campo magnético protege muito a Terra, né? Agora, para ele, os terraplanistas, eles defendem que o centro da Terra plana, o Polo Norte, né, abriga uma montanha magnética, que seria responsável por atrair as agulhas das bússolas. E mais do que isso, para manter o Sol, a Lua, as estrelas em volta do disco planetário. Então, para eles, usam fortemente não é a gravidade, é o magnetismo, né? E a gente explica o magnetismo com a existência do ferro lá dentro da Terra, mas eles não têm isso, eles têm um mistério, tá certo? Bom, tem tanta coisa, acho que eu já posso ir mais lá para o final. Se alguém quiser perguntar depois alguma coisa, fala aí, mas eu vou lá para o final, que é o encerramento, realmente, né? Da falseabilidade, né? Porque é uma das coisas que eles usam, quer dizer, você está vendo o navio se afastando. Qual era a grande prova que se usa do globalista, né? Do globo? É aquela prova que quanto mais vai se afastando, se o navio tiver aquelas hastes bem grandes, que aquela proa e popa vai desaparecendo, mas aquelas hastes vai ficando, vai ser a última coisa. E quando você vê, a primeira coisa que aparece são as hastes, né? Aí o argumento que eles usam é o seguinte: não, mas isso aí é por causa da sua visão que não alcança. Mas se a gente botar uns telescópios aqui, você vai vendo que aquilo ali não desaparece. Entendeu como é que é? Esse é o argumento que eles usam, né? Mas é claro que, se você for a 18 quilômetros, aquelas coisas assim. Mas vamos à farsa, né? Tem aquelas figuras todas, tá lá com um balão, tá vendo o balão? Tá vendo isso aqui em cima? Tá vendo que era até. Agora estou errando para cá descer. Lá para cima você vê que ó, tudo plano. Então, quer dizer, mas isso tudo pode ser tirado lá. Já foi tirado, né? Vou botar só o final, que eu acho uma das coisas que eu citei aqui ainda há pouco, disse que para mim foi complicado, até eu botei a questão para os outros aqui, mas depois eu vi que tinha uma coisa que era um dado, que me foi dado, que não é verdade. Vou falar o seguinte, ó. Essa figura aqui. Está vendo o Sol ali? Está vendo os planetas em redor do Sol? Mano, será que você pode me ajudar aqui? Aponta a Terra para a pessoa. Peraí, deixa eu olhar, porque eu tô... A Terra está aqui. Não, bota ela mais alto, senão a pessoa não está vendo. A Terra está aqui, bota lá o Mercúrio. Então. Está mais perto do Sol. É esse aqui. Depois de Mercúrio vem Vênus, né? Acho que é isso. Está vendo? Então pensa no seguinte: se você estiver na parte escura da Terra, deixa eu ver se eu consigo mostrar ao mesmo tempo, apontar aqui. Você está vendo? Não consigo. Aponta a parte escura da Terra. Porque o Sol tá... Porque eu só enxergo de perto, aí é um inferno. Aqui, a parte escura da Terra é aqui. Porque a parte clara da Terra é onde o Sol bate, né? Isso. A parte escura é aqui. Como é que, se você estiver na parte escura da Terra, como é que você conseguiria ver Vênus, por exemplo? Aqui? Vênus está aqui. Você não conseguiria. Você não conseguiria ver Vênus. Se a gente vê Vênus. Mas o argumento que eles me usaram, depois eu fui estudar, porque eu não lembro disso aí. É como se fosse que as coisas, eles ficam girando dessa maneira, tudo na mesma linha. Porque não é nesse plano, não é verdade isso. Cada um gira num lugar diferenciado, entendeu? Então, tem muita coisa assim. Tem muita coisa. Eu tive que ver muitos vídeos, muitos livros, muita coisinha assim. Aí eu não sei, quer dizer, não sei o que o pessoal... pelo menos acho que eu dei uma ideia geral, né? Pelo menos para saber, quando tem muitos temas aí, então... Mas, no fundo, espremendo muito, não tem muito mais coisa do que isso, entendeu? Quer dizer, os argumentos vão ficar girando em torno disso, né? Mas
Aí não sei, quer dizer, assim, né? Por exemplo, tem uma moça que é um pouco diferente, quer dizer, a Débora Barbosa. O Olavo de Carvalho elogiou muito a Débora Barbosa. Então. A Débora Barbosa é uma pessoa que, com 16 anos, ela se mandou lá num lugarzinho pequeno, aí, acho que é de São Paulo, se não me engano, se mandou de lá e foi vivendo. Começou vivendo nos Estados Unidos, se não me engano, 2 anos, depois na Inglaterra mais 4, está lá na Inglaterra. Então, a pessoa esforçada, está com, acho que está com 21 anos, se não me engano, entendeu? Então, a pessoa que realmente se dedicou à questão de estudar espionagem, vou chamar de espionagem, então, ela é muito, vamos dizer, inteirada da questão do conspiracionismo, né? Que eu vou falar isso, acho que deve ser sábado ou domingo, vou falar sobre a teoria da conspiração. Para você ter ideia, são um livro de 124 páginas. Vou colocar toda a teoria da conspiração e depois, acho que, não sei se é domingo ou segunda, sei lá, próximo eu vou falar sobre a sociedade secreta e o esoterismo. Vou falar muito isso porque isso também é coisa que fica na moda, entendeu? Mas ela foi uma pessoa que o Olavo até elogiou ela, até. O Olavo disse que ele começou com esse negócio dos Illuminati, essas coisas assim e tal, que eu comecei com o Olavo de Carvalho, quando ele falava num determinado local, já faz um bom número de anos atrás, eu peguei o Olavo de Carvalho, mas ele, não é que ele largou a coisa, mas ele não quis mais se aprofundar nisso, ele tem muita coisa para fazer. E ele viu que a Débora Barbosa estava desenvolvendo aquilo, ele elogiou aquilo. Mas a Débora Barbosa, ela começou a se achar demais, que ela pegava, sempre vinha com uns 4 livrinhos e ficava falando dos livros que ela compra, tal, foi na União Soviética, ela se vira. Aí tal, pegou lá, fez. Aí começa a mostrar as coisas. Mas quando ela foi para a Terra plana, para querer falar da Terra plana, teve um camarada que é um astrônomo, reagiu com ela e botou, ela mostrou lá vários pontos, né? E o cara foi ponto a ponto desmoralizando ela, né? Quer dizer, então assim, e tem um outro também que foi apontado para mim, coitado, um rapazinho lá, mas é um fanático danado. Quer dizer, são tidos como os expoentes, mas para mim não dá. O Afonso é o cara mais preparado, eu não tenho base para ficar argumentando nem saco. Entendeu? O meu problema é esse, é que eu não tenho saco. Ele ficou lá fazendo medidas que não sei o que e tal. Eu, meu Deus, eu não quero saber disso. Quer dizer, o outro também reage e fala que ele não fala mal do outro, no fundo. Então, eu não vou ficar vivendo esse negócio. E tem uma hora que aqui mesmo no livro eu falei que as pessoas conseguem viver sem saber qual é o formato da Terra, mas que isso é um perigo. Eu escrevi aqui, é um perigo. Isso não importa, tal, mas sim, é um perigo porque quando você não se importa por algumas coisas, que nem essa, aí tudo começa a ruir, entendeu? Isso é um perigo é um perigo aí eu usaria a palavra, eles estão usando a palavra conspiracionistas, né? Eu usaria a palavra em particular para a cultura marxista, para o Gramsci. Porque aí eles querem destruir tudo, destruir a família, destruir não sei o quê, para depois botar o que eles querem, não é isso? Então também começa a destruir tudo, quer dizer, abalar todas as estruturas. Daqui a pouco a Terra não é mais esférica, é plana, entendeu como é que é? Então também tem esse conspiracionismo, não é simplesmente de direita, nem de quem quer se poder. É de quem quer se dominar o mundo, inclusive os marxistas, né, os esquerdopatas. Então, assim, eu não sei se eu já falei demais, eu não sei mais, porque eu já comecei, que eu não sei qual era a hora. Não, são... Deve ter dado uma hora, talvez. São 8h20, deu mais ou menos uma hora, porque a gente teve um problema na luz, a transmissão, não sei como é que tá. Tem gente que... Eu não sei se está acontecendo exclusivamente aqui em Teresópolis ou se é um pane geral. Né? Não é. Faltou luz, já voltou, a internet já voltou, entendeu? Então, pronto, eu não estou nem com internet, não. Não, você está com modem.
E na transmissão, o modem fica pior. Fica pior. Bom, não sei se alguém aí está, além do Rodrigo Maia, tem mais alguém que... O Rodrigo Maia, numa certa hora que você falou aí, ele falou exatamente, o Afonso vive disso. Vive disso. Uma coisa... Aí o cara... A própria Débora Boa, assim, uma pessoa esforçada e tal, pegou um filão, meu amigo. Pegou o pilão do conspiracionismo, e ela está lá fora, tal, foi até na Rússia para isso. Quer dizer, uma pessoa, então, conhece esse negócio que vai para Código da Vinci, não tem esse troço todo? Então, eu vou falar sobre a teoria da conspiração, você vai ver, são várias correntes falando sobre a teoria da conspiração. Não é apenas uma, não. Eu citei aqui duas, que foi o Illuminati, a maçonaria, né? Mas tem muitas outras aí, muitas outras. Muitas outras, recentes, antigas, entendeu? Não tem a Rosa Cruz? Tem um monte delas que... É gozado, eu escrevi essa coisa realmente, é do tipo da coisa que eu não me atrai, mas eu acho que as pessoas merecem ser esclarecidas, entendeu? Então, assim, eu resolvo fazer a coisa mais para o outro e fechar logo a questão, não quero mais saber disso. Dom de Olavo de Carvalho, que falou uma vez, foi isso. Ele, uma vez, se meteu no negócio da astrologia, estudou bastante, teve que fazer curso, né, com o guru lá dele, o bom mesmo é o Irã, não é o mundo árabe, não, o mundo persa, né? Então ele estudou lá, fez aquilo, depois fechou a cabeça, pronto, acabou. Já deu para fechar a cabeça e tal. Aí o pessoal fica acusando aí que ele é astrólogo simplesmente. Não é bem isso, é a mesma coisa que eu. Quer dizer, você vai dizer agora que eu estou aqui adepto à teoria, exatamente o oposto da teoria do conspiracionista. Eu quero um mundo transparente, entendeu? Quer dizer, não tem essa coisa comigo. Então, mas ao mesmo tempo eu acho que tem que falar, porque quando eu já fui convidado algumas vezes para a maçonaria, eu não quero nada disso, cara. Já quantos anos fazem? Uns 50 anos atrás eu fui convidado para a maçonaria, mais de 50 anos, mais de 50 anos. Eu não quero nada de ritos, ficar com ritos. Isso eu acho que eu já falei algum dia, esse negócio do rito, se não me engano, eu acho que eu ainda vou falar, nem sei mais quando eu falei, se não falei, entendeu? Mas falar, eu não quero nada com rito, eu não gosto nem dos nossos ritos, imagina o meu rito, né, a messiânica e tal, eu não gosto mais dessas coisas de rito, não, cara. Não me envolvo com isso, quer dizer, então... E tem gente que adora isso, cara. Adora. Adora, na minha visão. Ficam criando umas historinhas e as pessoas ficam ali, aquele negócio, só você que sabe, não sei o quê. Pô, eu não quero isso para a minha vida de jeito nenhum. Eu quero a verdade. A verdade.